Tem um debate que tem circulado agora recentemente sobre as candidaturas de esquerda revolucionária, que é se o mais estratégico não seria uma unificação dos 3 partidos da esquerda revolucionária, né. Eu tô me referindo à Unidade Popular, PSTU e PCB, né, que é aqueles que podem lançar legalmente candidaturas. A princípio, os 3 já anunciaram seus pré-candidatos, né, como foi na última eleição, e tem surgido esse debate, se talvez não fosse interessante juntar no seguinte argumento: o argumento é: bom, é claro que separadamente cumpre uma função para o partido em si, só que ao mesmo tempo a gente tem visto, a gente até comentou da eleição de 2006, que talvez tenha sido a última em que teve um candidato do campo mais revolucionário que teve uma participação, inclusive eu acho que ela ficou em terceiro lugar, não foi? Eu não lembro, Thiago, Mas assim, eu acho que ficou mas teve uma votação muito certamente expressiva. foi a melhor colocação que se Sim. teve, né. E eu acho que depois a Luciana Genro também teve uma boa votação, mas daí eu já não lembro, já era A 2014. Luciana, o Plínio, acho que foi na casa de 1%, É, 2%. mas daí já era muito mais baixo, né. É, E o que a gente tem é na última eleição, por exemplo, pegando os 3 candidatos, se juntasse não dava 1%. E aí o debate que se faz é meio que esse, que talvez fosse mais estratégico para fortalecer um campo daí um pouco mais, amplo, que saísse uma candidatura unificada. Como é que é a leitura do partido? Por que que o partido hoje, por exemplo, está decidindo lançar uma pré-candidatura própria? Se circulou essa possibilidade de debate ou não? E eu faço mais uma referência. A Argentina parece que teve um contra-exemplo nisso, não? Porque eles conseguiram fazer uma frente revolucionária, né, e conseguiu sair com uma candidatura própria, né, do campo. Então, como é que a gente pensa esse cenário no Brasil? então, Thiago, pegando pela Argentina, na Argentina as organizações trotskistas têm um peso importante. O PC não. O PC é um peso menor. E, eh, lá foi possível chegar a um acordo de programa entre essas organizações para que se formasse a Frente de Esquerda dos Trabalhadores. Então isso permitiu, claro, com as crises que a Argentina viveu, no nosso século, começando em 2001, que foi uma quebradeira geral, isso permitiu que, a esquerda socialista revolucionária na Argentina, inclusive, elegesse alguns parlamentares. Mas é também uma dificuldade, porque se transforma, numa briga de foice, para que, eh, o meu partido lance mais candidatos, menos candidatos, porque senão vai atrapalhar a eleição do candidato do meu partido, etcétera. Teve vários problemas na frente lá. De qualquer forma, você tem razão, se elegeram parlamentares, a frente de esquerda lá se tornou uma referência importante para os trabalhadores argentinos, mas vejam, de novo, é o programa, né. Na Argentina foi possível isso, porque são basicamente as organizações do campo do trotskismo. O PC não faz parte. En Então, antes de tu entrar no Brasil, por que que a Argentina tem esse histórico? Eu fiquei segurando essa pergunta desde que você estava se referindo à convergência socialista, terem ido pra Argentina, tinha o Moreno, etcétera. que Por que que eu que a Argentina é tão forte o trotskismo? Pois é, e eu para ser sincero contigo, eu não tenho uma resposta pronta, acabada, sabe. Eu tenho algumas ideias. Veja, na Argentina, um dos grandes dirigentes operários socialistas foi o Nahuel Moreno, que é o fundador da Liga Internacional dos Trabalhadores, enfim, da organização que o PSTU faz parte. E o Moreno era um cara muito capaz, tinha uma capacidade muito grande de elaboração política, de análise, enfim, foi um dos últimos grandes dirigentes da esquerda revolucionária no mundo. Não sou eu que digo, são vários pensadores que colocam nesse nível. E isso eu penso que os acertos que ele cometeu politicamente na Argentina, mas também os erros que ele cometeu, e o Moreno era muito crítico, ele era o cara que fazia uma elaboração política, mas se ele errasse, voltava para o interior do partido, fazia análise, erramos aonde? Erramos nisso. Então beleza, ó, vamos dizer para a classe que nós erramos aqui, mas avaliando nós achamos que é por esse caminho e vamos em frente. Então o Moreno ele tinha essa capacidade de, ao mesmo tempo, era um grande elaborador teórico, mas também era um cara muito humilde no sentido de reconhecer quando errava. E isso é uma qualidade rara. A gente não vê isso hoje nas organizações políticas, dizerem que erraram. Elas mudam de posição política e ponto final. Parece que elas sempre tiveram aquela posição. Então, no Brasil, então isso eu acho que foi o que permitiu na Argentina, se construir a frente de esquerda, né, porque, eh,
Em primeiro lugar, são as organizações que têm origem no trotskismo, então é possível chegar a um programa eh, comum, mais próximo, né? Então, a partir disso, se forma lá. E, claro, se tinha um espaço na realidade para um voto socialista revolucionário. Agora, no Brasil, isso é mais complicado, porque, vejam, historicamente, a organização trotskista no Brasil mais forte foi o PSTU, né? E a gente viu o surgimento do PSOL, também com organizações trotskistas. Eh, a gente viu agora, mais recentemente, o surgimento da Unidade Popular pelo Socialismo, que tem uma vertente no PCR, né? E a gente viu aí a divisão do PCB com o PCBR do Jones Manuel. Então, são organizações que a gente já tentou uma discussão de programa. Na última eleição, em 2022, nós impulsionamos o Polo Socialista Revolucionário. Algumas organizações do PSOL fizeram parte desse polo, mas não foi possível lá, já em 2022, ter uma candidatura única de toda a esquerda, por uma razão simples: programa. Né? Então, vejam, nós temos diferenças com essas organizações desde a conjuntura internacional, na leitura que se faz do mundo. Então, por exemplo, nós tivemos congresso da Liga Internacional dos Trabalhadores o ano passado, depois de muitos debates, de muito tempo debatendo, nós caracterizamos que a China hoje é um país imperialista em ascensão. Muitas organizações dizem que não. Uhum. Por quê? Porque não houve uma guerra mundial que colocasse a China nessa posição. Nós achamos que isso é formal. Tem Isso é essa um leitura? aspecto. Tem essa leitura? Tem. Então, A China tem não que é ter um uma guerra mundial e uma para ascensão. que haja a ascensão de um novo imperialismo. Então, uhum. Enfim, nós não temos acordo com isso. Mas, quem que lê é o oposto? Porque a Unidade Popular, por exemplo, também lê criticamente a China, né. Não sei se caracteriza como imperialista, agora não lembro, mas Não a lembro. gente já recebeu uma camarada da UP aqui, ela fez denúncias bastante contundentes, caracterizou como capitalista, etcétera, não fez a concessão que o PCdoB costuma fazer, por exemplo, né, que daí já é outra coisa. É outra coisa. Agora o PCB daí eu já também não sei exatamente como é que tá a leitura deles. Não, o PCB defende como a China, inclusive, como um país socialista, né? Socialista de mercado, Uhum, essas loucuras aí. uhum. Mas enfim, então é muito difícil você fazer uma frente política eleitoral com organizações que têm programas muito diferentes, né? Inclusive um programa para o próprio país. Então, por exemplo, como é possível a gente ter uma unidade para lançar um candidato único à presidência da República se os camaradas não têm acordo em criticar frontalmente o governo Lula? Não é possível. Para nós não é possível. Nós não vamos mentir para a classe trabalhadora. Para nós isso é um princípio. Então, por conta disso, esse ano não é possível de novamente, né, que se faça. Até porque não existe também um deslocamento na classe que, justificasse isso, né. Então, por exemplo, não existe um rompimento grande na base do PT que pudesse ser disputado com uma outra grande candidatura à esquerda, mais forte, etc, etc. Infelizmente não existe essa ruptura, né. Então nós achamos importante lançar o Hertz candidato a presidente, para que o programa que o PSTU defende seja apresentado à classe, ainda que minoritariamente, muito minoritariamente, mas que vai permitir o fortalecimento do partido, né, o debate na classe trabalhadora, a consciência de classe, e assim a gente vai avançando. O PSTU, digamos, um ex-quadro do partido, uma vez fez uma analogia que eu achei muito interessante. Se nós fôssemos atletas, nós estivéssemos praticando o atletismo, nós diríamos que o PSTU ele não é velocista. O PSTU é um partido que está focado na maratona. Então, nós somos aqueles que temos paciência, nós vamos aos poucos mantendo o nosso programa de pé, mantendo a nossa bandeira sem manchas, não aceitamos fazer parte do governo de frente popular, não capitulamos ao governo do Lula,
e seguimos na construção do nosso partido, de um programa para a Revolução Brasileira, e nós achamos que um dia a história vai nos dar a oportunidade de mostrar a validade do nosso programa. Tem uma dificuldade, assim, não é exatamente uma questão, mas é que eu fico pensando, porque é claro que para a esquerda revolucionária a gente tem que ter uma certa paciência histórica, digamos assim, né? Não dá para se afobar, e achar que é um pouco essa lógica também das agendas eleitoral, né? O mundo inteiro vai se decidir hoje. Não, também não. Quem dera fosse isso também, mas também não é isso que está em jogo, né? Pelo contrário, muitas poucas coisas mudam, né? Só que ao mesmo tempo, uma das preocupações que se fica é a seguinte: a gente está numa conjuntura dura há muito tempo já. Talvez desde o final da década de 70 a gente não tem movimentos revolucionários, né? Eu acho que em Nicarágua talvez tenha sido a última experiência próxima disso, de pelo menos ter alguma ascensão nessa característica. Não sei se tu concorda com essa leitura, mas certamente tu concorda que, de alguma forma, em termos organizativos, a gente não tem ascenso. A gente tem ascenso de explosões. Isso sim acontece a todo momento. Aconteceu no Brasil, na Primavera Árabe, aconteceu no Chile. Só que a gente não tem força para dar vazão, pelo contrário, dispersa ou vira-se outra coisa, né? O Chile é o péssimo exemplo da vez, né? E aí a grande questão que fica, digamos assim, acumulando muito tempo de perda, muito tempo na sombra, de alguma forma corre o risco, inclusive, da gente próprio desaparecer, né? As organizações têm rachado no Brasil, isso tem acontecido, mas eu acho que não é exceção no Brasil. Tem organizações encerrando, tem organizações se acomodando mais à direita, então entrando para a ordem, etc. O próprio PSTU também passou por alguns rachas, embora recentemente teve a acolhida de camaradas. Esqueci agora a organização que entrou. Mas entrou agora uma É, organização menor no PSTU, né? Então teve recentemente, né, o ingresso. Enfim, mas o que eu ia colocar a questão de alguma forma, tem um desafio também, mesmo sendo essa perspectiva maratonista, que eu acho que é correta do ponto de vista revolucionário, do tipo, se durar muito tempo, talvez nem isso consiga segurar, né. Então tem um risco, não? Ou não? Tiago, a história do movimento operário é essa, né? É de fusões, de rupturas, de ganhar militantes a conta-gotas, ou de fazer grandes fusões. Isso está colocado pela conjuntura, pela luta de classe. Não depende da nossa vontade. Se dependesse da nossa vontade, seria tudo muito fácil, né? Mas infelizmente não é da nossa vontade. Então, veja, quando cai o Muro de Berlim em 89, depois a União Soviética em 91, a burguesia mundial anunciou o fim do socialismo, o fim da história, o capitalismo havia vencido e agora acabou. Bom, hoje a gente sabe que não é isso, né? A ideia do comunismo ronda o mundo. Você falava das grandes revoluções. Claro, se a gente pensar do ponto de vista de revoluções vitoriosas, Nicarágua possivelmente foi a última. Mas a gente tem visto revoluções que não vão ao socialismo pelo elemento subjetivo, que é a falta da direção. De um partido revolucionário que tenha inserção na massa, com um programa revolucionário para dirigir a massa até a tomada do poder. Então, por isso, Primavera Árabe, a gente teve Levante, eh, em vários outros países, inclusive na América Latina, não lembro agora exatamente o país, mas a gente teve, mas que por falta de uma direção, de uma organização revolucionária com peso na realidade, não se chegou à tomada do poder. Então, eu particularmente não enxergo essa possibilidade do programa comunista ele se esvair, ele deixar de existir. Muito pelo contrário, eu acho que a juventude ela vem buscando, eh eh, buscando o comunismo, né. Veja que comunismo durante o governo Bolsonaro, a palavra comunismo, que é o comunismo, foi uma das grandes buscas na internet. Então, até por conta da tentativa de massacrar a ideia comunista, né. Então eu vejo que é possível, que é uma questão de conjuntura, de perspectiva histórica, né, e eu acho que um dia a história vai nos dar a possibilidade de ter no Brasil uma grande organização revolucionária que, se estiver à altura, preparada, vai conseguir conduzir a classe trabalhadora ao socialismo. Caso contrário, o que está reservado para nós, enquanto humanidade, é é a barbárie, que a gente já está vendo, né, aquecimento global, crise energética, enfim. O capitalismo, a crise
A crise energética, a crise ambiental, ela é uma crise capitalista. E ela, segundo os cientistas, só se aprofunda, né. A gente teve a enchente no Rio Grande do Sul, por conta da crise climática. O governo Lula tinha privatizado os rios da Amazônia, entre eles o Tapajós, permitindo que a Cargill, multinacional estadunidense, pudesse dragar o rio e fazer do rio o que quisesse, o que ia destruir, né, a fauna, eh, a flora ali de todo o rio e atingir fatalmente os povos indígenas, os povos ribeirinhos, as comunidades quilombolas, né, os camponeses. Então ia ter um impacto gigante. Então, por isso, a vitória dos povos indígenas lá do Tapajós sobre o governo Lula é muito importante. É muito importante a gente ter em mente que a união da classe trabalhadora do campo e da cidade, com essa união é possível e através da luta direta e não do parlamento, é possível vencer. É necessário vencer e é possível vencer. Mas para isso, a gente precisa ter um programa e a consciência dessa necessidade. O PSTU busca isso. A Central Sindical CSP com Lutas, ela é exatamente essa tentativa. A nossa ideia é mantê-la como um movimento, não só como uma central sindical, mas para aglutinar não só o movimento sindical, que inclusive tem perdido força do ponto de vista das filiações, né. Existe hoje, por conta da mudança no mundo do trabalho, existe um setor grande da classe trabalhadora que não é sindicalizada, que não enxerga o sindicato, o seu sindicato pelo menos, como um instrumento de luta. A gente tem essa dificuldade, por exemplo, aqui em Santa Catarina com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, que você citava anteriormente, que eu já fui dirigente, por conta da direção do sindicato e das traições nas lutas, um setor importante da classe não vê o sindicato como uma ferramenta de luta para defender a classe. Então, por isso, a Central Sindical CSP com Lutas, ela aglutina no seu interior não só o movimento sindical, mas também o movimento camponês, o movimento indígena, o movimento de luta popular, o movimento dos estudantes, para que a gente possa acumular forças no sentido da Revolução Brasileira. Essa é a nossa perspectiva.